Oi, gente. Então, eu na verdade não sei nem por onde começar a falar sobre o que eu gostaria de falar. É verdade que já tem alguns dias que eu tô bem incomodada com algumas coisas que eu tenho lido e visto e me impressiona muito, sabe? E me incomoda. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? E acho sim que eu posso talvez criar polêmica ou até ser crucificada por isso, mas enfim. O assunto é essa questão dos corpos, né? Da questão da sexualidade, gênero, e esse papo de que não se nasce mulher, se torna mulher. Ok, isso pode ser interpretado de milhões de maneiras. Eu conheço muita gente que fala e repete a frase, mas nunca leu Simone de Beauvoir. E o ponto para mim, como mulher, como feminista, como psicóloga, que trabalha com mulheres há muito tempo e com sexualidade, é que a gente passou muitos anos, a gente lutou muitos anos. Muitas mulheres antes de mim e de você lutaram muitos anos para que hoje a gente pudesse ter espaço dentro da sociedade, espaço na cultura, espaço para existir, espaço para poder falar sobre o que é esse corpo, o que é ser mulher, esse espaço para poder falar de sexualidade, para poder falar de menstruação, para poder falar de amamentação, para poder falar sobre tudo que ainda hoje é tabu. E aí eu me deparo, que é esse o ponto, com várias pessoas com discursos desconstruindo tudo isso, me destituindo como mulher, destituindo você como mulher de poder se apropriar desse corpo. E de um corpo que ainda hoje não é nosso, né? Porque é o médico que manda, é a sociedade que manda, né? Dizem o que você pode ou não fazer com o seu corpo e te criminalizam, inclusive, por isso. Mas aí vem essa história, né? De que o que é que define uma mulher, o que é que é uma mulher, essa questão de que a gente não pode resumir mulher a questão dos órgãos femininos, a ter um útero, a parir um filho, a gerar uma vida, a amamentar, né? A questão da menstruação. O que me irrita profundamente é que nós levamos muitos anos lutando para ter esse espaço de fala, de troca, de escuta, de destabilização desse corpo, de, de espaço para se apropriar desse corpo. E aí vem esses termos que para mim são absurdos, como pessoas com útero, né? E essas discussões de que, sei lá, as pessoas se tornam mulheres, elas fazem cirurgia, e elas podem botar útero, né? E a mulher, independente de ter útero, ela amamenta. Gente, o ponto não é o que pode vir a ser, ou quem pode se transformar em o que e como isso vai ser. A questão é respeito, né? A luta das mulheres passa por esse lugar de reapropriação do seu próprio corpo. E aí a gente quer ser moderno demais e a gente, sem perceber, está destituindo as mulheres do seu corpo. Porque eu não vejo as mulheres, sei lá, que se tornam homens, discutindo a questão das pessoas com gônadas, né? Mas eu vejo homens discutindo essa questão do se transformar mulher, né? Destituindo as mulheres de seus próprios corpos, né? Brigando por essa questão de pertença, por essa questão do acolhimento, né? De um lugar que é errado.
né? Porque não é você diminuindo, desmerecendo e deslegitimando esse lugar que a gente está fazendo uma luta correta, né? Eu entendo que todo mundo quer pertencer, que todo mundo quer se achar, né? Mas a luta não passa por esse lugar do eu garanto o meu e vou destituir você do seu. E o que eu tenho visto é muito isso, né? Aonde as mulheres estão sendo questionadas, estão sendo até discriminadas, porque já ouvi bastante coisa absurda, pelo simples fato de que elas se reúnem em grupo para falar sobre esse corpo que elas estão descobrindo. Porque a gente é muito moderno, mas esse corpo da mulher ainda é um mito, né? Ainda é um tabu, ainda é uma coisa da ordem da fantasia e é uma coisa que não é dela ainda, que está sendo descoberto ainda, né? E aí eu vejo grupos desconstruindo algo que a gente levou anos para conseguir, né? Porque é engraçado porque eu não vejo os grupos de mulheres tentando tirar esse espaço daqueles que estão se tornando, se transformando em mulheres, né? Ou mesmo das mulheres que têm questões como não ter útero ou serem inférteis, enfim. Eu não vejo os grupos de mulheres tentando segregar, mas eu vejo alguns grupos militantes e pessoas que têm ótimos discursos e que se perdem tentando diminuir isso, né? Destituir essas mulheres desse espaço, né? Porque, desculpa, para mim, eu ouvi que eu sou uma pessoa com útero é extremamente agressivo. Por mais que eu entenda a lógica da coisa, não é assim que ela funciona, né? Eu levei muito tempo para me apropriar e poder falar que eu sou uma mulher com útero, que eu menstruo, né? E com todas as minhas questões, com todas as nossas problemáticas femininas, né? E aí, de repente, as pessoas vêm a querer destituir as mulheres desse lugar de novo, né? E é uma coisa que é engraçada porque isso muitas vezes parte de grupos que estão na causa, né, brigando por um espaço, né, de visibilidade das minorias, mas continua massacrando as mulheres, né? Por que que a gente não pode se apropriar desse corpo, né? Por que que a gente não pode ter orgulho e poder dizer, ok, eu sou uma mulher, eu tenho útero, eu menstruo, isso independe da minha opção sexual, tá? Isso independe de eu, sei lá, gostar de homem ou de mulher, ou das duas coisas, ou não gostar de nada, né? Mas é um lugar de reapropriação desse corpo que foi tirado da mulher à força de muitas maneiras, né? E eu vejo que tem gente que se apropria disso de modo errado, né? E que continua de novo, né? Tentando tirar isso das mulheres. E o mais duro é que às vezes eu vejo mulheres que estão apoiando esse tipo de discurso, né? Por que não há um espaço de respeito para todos nós, né? Por que você não pode cultuar o seu sagrado feminino, cultuar o seu corpo, sendo uma mulher nascida mulher ou uma mulher que se tornou mulher, que se descobriu mulher e transformou o seu corpo, né? Eu acho que uma coisa não destitui a outra, mas esse discurso de diminuir o outro, de alienar o outro do seu corpo, de desapropriar de novo a mulher do seu corpo é extremamente adoecido, né? Porque de algum modo o patriarcado está agindo aí, escondido, né? De modo insidioso, mas está aí, né? Porque um homem que se torna mulher e me destitui como mulher do meu espaço de fala,
do meu espaço de poder olhar o meu corpo e honrar o meu corpo, independente da minha opção sexual, é tão criminoso quanto toda a história das mulheres no mundo, tudo que a gente viveu, sofreu, né, de tudo que o patriarcado nos arrancou e nos destituiu. E aí o que eu vejo isso se repetindo de novo, né? Porque não existe um espaço para troca e para conversa e para respeito? Por que não pode existir isso, né? Porque a gente insiste em atacar aquilo que a gente não tem ou que a gente é diferente, né? Porque eu acho que cada um é um dentro disso tudo, cada um tem a sua história, né? E bem ou mal, o nosso corpo, ele é parte constituinte da pessoa que nós somos. Cada vivência vivida na pele, cada construção corpórea, cada vivência desse corpo, cada experimentação, né, nos constitui. Desde bebê, desde a primeira amamentação que a gente recebe, da forma como alguém troca a nossa fralda, tudo isso são inscrições corpóreas que nos constituem, né? Tudo isso é parte do que nós somos. Então, por que a gente insiste em ficar querendo ditar para o outro certo e errado e destituir o outro do direito de ser quem se é, né? Porque insistimos em diminuir a vivência do outro e, mais uma vez, continuar tirando das mulheres esse espaço, né? Porque a gente quer modernizar uma coisa e falar de gênero e discutir sexualidade, mas esse corpo ainda é tabu, ainda é espaço desconhecido, terreno desconhecido, né? Então, assim, antes de se bradar e se discutir coisas, você primeiro precisa se conhecer, né? Entender o que é esse corpo, você gostando dele ou não, quais são as questões desse corpo, né? Descobrir esse corpo, entender o seu corpo, para depois querer ir além. E o que eu tenho visto é que as pessoas estão querendo abraçar o mundo sem ter a estrutura básica, né? Então, é muito complicado, porque eu não chamo uma pessoa de uma pessoa com gônadas e com testículos e com esperma, né? Porque a gente aceita que alguém diga que nós somos pessoas com útero, né? Ou desmerecer a minha vivência de corpo, ou me tirar o espaço de palavra, ou o espaço de troca, ou o espaço de honrar o meu corpo como mulher. E eu falo isso porque eu tenho visto muito isso tem me incomodado assim, muito, porque eu trabalho com mulheres que têm milhões de questões, onde esse corpo ainda é um espaço completamente desconhecido e ao mesmo tempo elas têm que enfrentar situações na sociedade que dizem que ela trabalhar com isso, olhar para isso, se aprofundar nisso, é algo que segrega, é algo que não acolhe todos os tipos de mulheres. Gente, ela está tentando se acolher, ela está tentando achar um espaço para ser, um espaço que nós lutamos muito para ter. E agora, de novo, as pessoas acham um jeito de tirar isso das mulheres. E isso para mim é criminoso, né? Porque a gente está até hoje brigando pelos direitos desse corpo, pelo direito de parir como eu quiser, pelo direito de abortar se eu quiser, pelo direito de ir e vir sem ser estuprada, abusada, agredida, né? Então, assim, eu não sei, eu posso estar muito errada com um monte de coisa, mas o que eu vejo é que isso não funciona dessa maneira. Isso para mim é quase criminoso, porque é um modo escondido e insidioso de me calar, de calar as mulheres novamente, né? Destituindo elas do direito do seu próprio corpo, do direito de falar, sentir e viver esse corpo, né? E eu acho que não é hora para isso. Eu acho que quem está bradando aos quatro ventos esse tipo de discurso precisa rever o que está fazendo,
né? Porque não é me destituindo do direito de celebrar e honrar e entender o meu corpo que um outro se faz gente, que um outro se faz mulher, que um outro se faz pessoa, né? Não é tirando de um para poder se fazer que a gente vai funcionar, e precisa ter respeito, né? As mulheres levaram muitos anos e ainda estão brigando pelos direitos mais básicos a esse corpo, né? Pelos direitos de ser e existir. E não é destituindo uma mulher do direito de ser que outra vai se construir, né? Eu não sei se eu me fiz muito clara, mas eu acho que todo mundo pode ser o que quiser, desde que a gente possa respeitar o outro, desde que a gente não precise destituir o outro de seus próprios direitos, né? Eu posso me constituir e ser e me transformar no que eu quiser, mas o meu discurso não precisa destruir a vivência de um outro, não pode desapropriar um outro, não pode tirar do outro aquilo que ele ainda está tentando achar. E é isso, esse é o meu desabafo para a gente poder pensar, porque é algo que eu tenho visto muito. Eu acho que talvez eu não tenha conseguido colocar tudo o que eu tenho pensado sobre esse assunto, mas é importante que a gente fale sobre isso, né? Porque o espaço para as mulheres, independente da escolha sexual delas, é um espaço ainda muito restrito socialmente falando, né? Um espaço que a gente ainda está conquistando. E ninguém está brigando para que a coisa se mantenha fechada, muito pelo contrário, né? Quando a gente briga pelos nossos direitos, a gente também está brigando pelos direitos dos outros, de que eles possam ser, né? De que homens também possam se tornar mulheres. Mas um homem querer me destituir do que eu tenho, para mim é tão criminoso quanto tudo que eles reivindicam, né? Tudo com que eles acham que eles são atacados, eles continuam atacando. Porque eu não vejo essa briga, né, funcionando, né? Eu não vejo isso como algo útil. E é muito duro que falte esse espaço de reconhecimento, né? Porque não é um útero que me define, mas um útero também me constitui, né? A minha vivência menstrual, as minhas histórias com esse útero me constituem como pessoa, né? E me constituem como mulher, independente da minha escolha sexual, né? E isso é uma questão histórica. E a gente continua lutando por isso. E quando você acha que a coisa está mais clara, que a coisa está tendo espaço, vem alguém dizer que nós somos meramente pessoas com útero, né? Gente, pouco me importa quem vai fazer cirurgia, vai fazer transplante, se vai adotar, amamentar, o que é. É a vivência de cada um. Mas isso não te dá o direito de destituir a outra pessoa, a outra mulher, de honrar e celebrar o corpo dela e diminuir as vivências dessa pessoa. Então, assim, vamos ter muito cuidado com as nossas militâncias, porque às vezes elas são tão cruéis quanto. E a gente precisa ter muito cuidado, muito amor e muito respeito com as vivências do outro, né? Eu, como mulher, eu tô aqui até hoje brigando para que esse corpo me pertença, né? Para que eu possa me harmonizar com esse corpo dentro desse caos que é essa sociedade capitalista, machista e patriarcal. Então, não é assim que a coisa funciona, né? Todo mundo pode virar o que quiser, mas é bom respeitar o corpo do outro, o direito do outro e a vivência do outro. E aí você me diz o que você acha disso tudo? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente está precisando falar sobre isso. Porque eu tenho visto mulheres que têm se sentido agredidas e que não sabem como lidar com isso e ainda ficam cheias de culpa porque estão celebrando esse corpo e estão tentando descobrir esse corpo.
E aí fica uma coisa assim meio dicotômica, né? Adoecida, né? Porque ela tenta ir por um lado e quando ela chega lá, ela toma na cabeça de novo e dizem para ela: não, você não pode trabalhar o seu sagrado feminino dessa maneira porque você está segregando, porque eu não me sinto incluído nesse seu sistema. Gente, as mulheres foram segregadas e caladas, mortas durante uma vida inteira, né? Não venham agora repetir isso, reproduzir e perpetuar esse tipo de coisa, né? Sinto muito se eu vou ofender alguém falando isso, mas eu me sinto muito ofendida quando alguém diz pra mim que eu não posso vivenciar o meu corpo na minha plenitude e celebrar esse corpo e falar sim com outras mulheres sobre útero, menstruação, filhos, sexualidade, parir, amamentar, né? Porque tudo isso também nos constitui, né? Todas as nossas vivências corporais, as nossas vivências culturais, religiões, família, a estrutura do país, a cultura, né? A educação, tudo isso nos constitui, né? Não é só uma questão de órgão sexual. Todas as vivências nos constituem, né? E a gente ainda tá brigando para ser dona desse corpo. Então, por favor, vamos parar com essa palhaçada, porque para mim é palhaçada, né? E é agressivo, tão agressivo quanto tudo o que as mulheres sofreram e que a gente está tentando mudar, ok? É isso. Desculpa meu desabafo, mas eu tô há dias pensando sobre isso e precisando falar sobre isso e mobilizar alguma coisa. Eu posso estar errada, mas eu não acho que é correto se ganhar um espaço destituindo outras pessoas desse espaço. Há espaço para todo mundo. Tá bom? Beijo.